Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu trago o texto do dia 13 de agosto de 2026 e o título é Verdade, Conhecimento e Liberdade. Quem não lê acaba correndo um sério risco de ir perdendo capacidades cognitivas, de desenvolver pensamentos críticos e lógicos, de interpretar textos e falas significativas. O cérebro vai funcionando de um modo raso e os processos criativos vão sendo terceirizados. Muitos hoje vivem como meros observadores de suas realidades, quando deveriam ser seus condutores. E isso, em larga escala, nos leva a um caos generalizado. A manada é levada a acreditar em narrativas que não se sustentam, em personagens que sinalizam virtude, mas agem de forma hipócrita e muitas vezes cruel. Quem busca conhecimento por si próprio cria repertório e consegue enxergar além das aparências e ouvir muito mais do que os discursos ensaiados parecem dizer. A mente precisa ser alimentada com conteúdos que nos ampliem a consciência, que nos tragam sabedoria e não com o que apenas nos distraia. A distração inútil e vazia é a ferramenta mais eficaz dos controladores. Enquanto manipulam a massa, divertindo-se com a ignorância que promovem, constroem seus projetos de poder e dominação. Acordem dessa hipnose coletiva, questionem, duvidem, pesquisem. O futuro da humanidade depende desse despertar. Saia do controle da mídia, regiamente paga para mentir e empurrar goela abaixo falácias abjetas. Há uma agenda nefasta avançando e tem sido desgastante a luta dos que já entenderam o jogo cruel e tentam a todo custo impedir esse desastre. É hora de assumir o papel de fazer parte da história da humanidade de forma relevante, de se posicionar e escolher o lado certo da batalha. Só o conhecimento e a verdade podem nos libertar das amarras que nos impedem de trazer luz e ordem ao mundo. Um novo tempo espera por nós, desde que assumamos a responsabilidade que nos cabe para sua concretização. Chega de preguiça, arregaçem as mangas e trabalhem com afinco para construir um futuro promissor, principalmente para as gerações que estão chegando, pelos nossos descendentes e por todos que tanto amamos. Então vamos lá. No texto passado, né, isso é quase que assim, uma sequência, né, na verdade. Eu falei, né, das revelações aí que estão chegando, né, e que, de uma certa forma, aí estão redimindo, né, estão percebendo que muitas pessoas que há tempos atrás já tentavam alertar sobre as manipulações, sobre os movimentos do sistema, né, dos controladores, que acabavam sendo considerados conspiracionistas, negacionistas, né? Foram ali taxados de diversos, né, adjetivos aí negativos. Hoje estão aí, hoje se percebe que eles não estavam errados, né? Simplesmente eles ousaram questionar, eles ousaram fazer perguntas no momento em que se estabeleceu ali um autoritarismo, né, e uma censura, na verdade, né? Não se podia questionar nada. Pessoas se colocaram acima do bem e do mal, né, acima da verdade e se colocaram como seres inquestionáveis, né? E hoje a gente está vendo aí as verdades aparecerem, mas como dizem, né, a verdade está para todos, mas nem todos estão para a verdade, porque ainda assim muitas pessoas não estão percebendo. No nosso país há um problema assim de que realmente não está sendo divulgado, né? E hoje até eu vi um vídeo em que aquela repórter, a Paula Schmidt, que eu inclusive eu li o livro dela, e ela comenta a respeito ela como é uma jornalista já de muitos anos, né, que trabalhou em vários países, né, pelo mundo, então ela falou que ela consegue até perceber essa diferença, né,
da mídia de outros países e da mídia aqui, e que ela fala que aqui eles realmente não vão. Esse silêncio, né, da mídia aqui comprova a cumplicidade deles com tudo que foi ali, né, com aquele projeto ali autoritário que foi instaurado, né, na época, né, da pandemia, anos atrás, e de toda a narrativa que foi criada para enganar as pessoas, né? E essa questão do quando eu falo, a gente precisa ler, a gente precisa conhecer a história, né? E quando você lê, quando você busca informação fora aí das plataformas que a gente sabe que tem ali um viés, que tem um controle, você vai conseguindo trabalhar os seus processos cognitivos, formar ali um pensamento crítico, raciocinar de forma lógica, né? Mesmo que você possa ler, por exemplo, livros de ficção, né? Tudo isso vai fazendo o seu cérebro adquirir um repertório ali para conseguir fazer raciocínios lógicos, né? Você vai melhorando. Quando a gente melhora o nosso vocabulário, inclusive, a gente melhora a nossa capacidade de compreensão. Então é importante, e eu gosto muito de ler a respeito de fatos históricos. O meu estilo de leitura preferido é ficção histórica, é aquela que é, mistura, né, uma história fictícia, mas ligada a fatos reais da história. Porque aí é uma forma até mais lúdica, e acho que para quem não gosta, por exemplo, de ler livros de não ficção, né, livros históricos, da história mesmo, de coisas reais que aconteceram, é uma forma de também assimilar e de absorver conhecimento, né, de uma forma até mais interessante, né? Então, eu gosto muito, né, desse estilo de livro, mas também gosto de livros que de história mesmo, que contam a história. Né? Até já falei aqui que eu estou lendo o Arquipélago Gulag, que conta, né, todo o processo que houve lá, né, na União Soviética, da Revolução e de tudo que aconteceu e de coisas que muita gente desconhece, né? E até porque muita gente idolatra, talvez, né, certos personagens, certas personalidades daquele lugar, porque provavelmente desconhecem tudo o que realmente aconteceu lá, né? E mesmo assim, mesmo tendo conhecimento de obras e obras que foram escritas a respeito daquele período, ainda assim duvidam, né? Mas não chegaram a. Eu acho que para você questionar algo, primeiro você precisa pesquisar, você precisa entender, você precisa ir buscar aquilo, você precisa conhecer para você poder, né, ter uma base ali para você realmente conseguir fazer as perguntas pertinentes, né? Infelizmente hoje em dia a gente vê que assim a juventude foi muito desestimulada, né, à leitura. São poucos os jovens que realmente leem, né, livros. A maioria se informa por tela, por inteligência artificial, e isso vai interferindo nos processos, né, cognitivos, né, na formação do pensamento crítico. A pessoa deixa de conduzir a própria mente, o próprio raciocínio, e vai sendo conduzida por essas ferramentas e vira presa fácil, né, dos manipuladores, que é o que a gente vê muito hoje em dia, infelizmente. E essa questão né, que eu acho importante, que infelizmente, né, se perdeu esse hábito da leitura e de buscar informação e de se pesquisar e de se questionar, é que nos levou, né, a esses acontecimentos aí, a esse experimento social que acabou revelando o quanto é fácil, né, se manipular a massa, porque as pessoas não questionam, as pessoas aceitam aquilo, pronto, principalmente quem assiste muita televisão, né? Que a televisão não deixa de ser, você tá sendo programado ali, né? Você está absorvendo uma informação que está sendo jogada ali, repetida, batida, batida, que foi o que aconteceu, né? Então, aquela coisa repetida, 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 a pessoa vai começando a acreditar nisso, acreditar naquilo.
E a falta de conhecimento hoje é tão grande que a gente vê aqui se repetindo algo que a gente achou que jamais iria ver acontecer na história, né? Que né, o que aconteceu na segunda Guerra Mundial, todo aquele acontecimento, né, o, o que foi feito, né, pelo Bigodinho, todo aquele antissemitismo a gente está vendo se repetir hoje em dia. E as pessoas, é algo assim que, por um bom tempo, né, enquanto as pessoas ainda, aquilo ainda estava ali muito presente, preservado na memória, né, das pessoas, de toda aquela tragédia que aconteceu, num período sombrio e triste da humanidade. Então, era algo que era totalmente rechaçado. E hoje a gente vê as pessoas repetindo aquilo, né, agredindo e desumanizando de novo as mesmas pessoas e como se todo aquele período trágico, aquilo que aconteceu, né, na Segunda Guerra Mundial, dos campos de concentração, tudo aquilo não tivesse acontecido, como se fosse uma ficção. Eu percebo que tem pessoas que defendem isso que eles não têm a menor noção, então, eu acho, porque uma pessoa que tem um mínimo de humanidade jamais defenderia aquele tipo de aberração, né? A gente vê, chegou ao absurdo de ver, né? O presidente, né? Um governante do país chegar a chamar as vítimas, né? Do Holocausto do que eles foram vitimados, assim, né? Não vou nem falar o nome, que é uma coisa que nem sei, né? Se a gente pode estar falando isso, o algoritmo, sei lá. Então, melhor não falar, mas assim, quem fizer uma busca na internet vai saber. As coisas absurdas que a gente tem visto, pessoas defendendo coisas indefensáveis, né? Por exemplo, a gente vê mulheres, né, de um certo movimento aí que se diz feminista, que diz defensor das mulheres, defendendo alguns governos, algumas práticas aí em países autoritários que desrespeitam completamente as mulheres, né? Que para eles as mulheres não têm nenhum valor. E tem práticas abjetas nesses lugares, né? A gente vê mesmo pessoas de movimentos aí, LGBT, por exemplo, que defendem também esses países que não os aceitam, que não os respeitam. Então, assim, eu não entendo se isso é algum problema de processos cognitivos, de entender que aquilo é totalmente incoerente com o que a pessoa diz defender, né? Ou se eu não sei, aquela paixão por uma determinada ideologia acaba fazendo com que as pessoas não consigam enxergar, né, que elas estão defendendo algo que é contra elas próprias. Então, eu acho que se as pessoas tivessem aí, né, um pouco mais de investimento em aprimoramento, em conhecimento, esses disparates aí, né, não aconteceria, essa dissonância cognitiva não estaria assim tão forte nos tempos atuais. E a gente vê inúmeros exemplos de pessoas que falam uma coisa e praticam outra, né? Que defendem algo que elas nem sabem que, no fundo, elas são contrárias a tudo aquilo. A gente vê muitos vídeos aí na internet, né, de pessoas sendo entrevistadas que defendem certas coisas, aí quando elas começam a ser perguntadas e a coisa mais aprofundada, elas percebem que elas estão defendendo, que elas estão ali, né, defendendo certas coisas que são contra os próprios valores morais delas, os próprios princípios delas. Mas mesmo assim, mesmo elas vendo, percebendo, elas não abrem mão de continuar defendendo o que é contrário aos princípios delas, porque
exige aí um esforço muito grande de repente, assumir os próprios equívocos e de ter que mudar, né? Fazer mudanças, né? Mudanças de visão de mundo, mudanças de expectativas, enfim, mudanças que às vezes são necessárias que a gente faça, porque são mudanças que nos trazem evolução. Agora, se a pessoa, mesmo percebendo que ela está equivocada, ela prefere continuar no equívoco a fazer os movimentos de mudança, ou por ignorância, ou por vaidade, ou por medo de ser cancelada, né? Por fazer as mudanças, que às vezes vive num grupinho ali que todo mundo tem que pensar igual, todo mundo tem que fazer aquilo, e quem ousa pensar um pouquinho diferente, pronto, já é atacado. Que é o que a gente vivenciou, né? Quem ousou questionar foi atacado. Eu, por exemplo, eu fui uma pessoa que questionei, que pesquisei e tudo. Eu nunca, até hoje eu sou assim, se eu vejo alguém que eu discordo, que eu não concordo, eu não vou lá, por exemplo, num perfil, numa rede social e ficar xingando a pessoa ou querendo debater com a pessoa. É a opinião dela, é o direito dela. Mas esse pessoal, né, que tem uma turminha aí que não tem esse mesmo respeito. Se ele discorda de você, ele vai ele tem aquela coisa de querer te agredir se você discorda, ou querer te convencer, sabe? E até tem uma frase que eu usei uma vez no texto, que é assim: quando você tentar convencer o outro de uma forma assim agressiva, uma forma de tentar escravizar essa pessoa. Você não quer que ela tenha liberdade de pensar do jeito que ela quer. E a gente vê muito isso hoje, né? Essas coisas identitárias, né? Quem é dessa categoria, desse grupo, não pode pensar dessa forma, não pode ser de tal ideologia, não pode ser não sei o que, entendeu? Não pode sair dali daquela prisão ideológica que eles entendem que tem que ser, porque a pessoa, ou porque é mulher, ou porque é de uma determinada etnia, né? Então tem que ser aquilo, tem que ser o que eles, ou de uma classe social, tem que ser aquilo que eles acham que tem que ser. A pessoa não pode ter liberdade de pensar pela própria cabeça. E, lógico, as pessoas que enfrentam isso são realmente, tem que enfrentar, por isso que eu falo que é uma luta desgastante, porque é o tempo todo você tem que tá tendo que enfrentar esses ataques, essas pessoas que não sabem debater, que não sabem argumentar, que só sabem xingar, que só sabem falar que, porque isso é absurdo. Elas não põem um argumento, mas ela fala, isso é absurdo. Absurdo por quê? Quero ouvir a tua opinião. Por que é absurdo? Eu não posso sentir diferente de você? Não posso pensar diferente de você, que aí é absurdo? Então traga seus argumentos, quem sabe consegue me fazer enxergar de alguma outra forma, né? A gente vê gente aí que aí entra uma pessoa fala e alguma coisa que a pessoa não concorda, aí a pessoa vai lá e xinga, escreve, e deixando de seguir. Qual? Pra quê? Você precisa falar isso? Nossa, vai ser assim, não, a tragédia da vida da pessoa, porque você vai deixar de seguir a pessoa, né? Não precisa. Se aquilo que eu tô ouvindo não me agrada, simplesmente eu paro de ouvir. Não preciso ficar lá, né, confrontando a pessoa, falando, eu não vou falar, não vou mais te seguir, ou eu não vou ouvir, ou o que você está falando é um absurdo. Você não concorda? Beleza. Não escute. Vai ouvir alguém que está dentro que fala o que você quer ouvir, né? E a pessoa acaba perdendo a possibilidade de ter outras visões. Eu tem algumas pessoas que eu sigo que eu não concordo em muitas coisas, mas algumas coisas eu até vejo que tem uma certa coerência. Só que mesmo das coisas que eu não concordo, eu não vou lá falar, eu acho isso, 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 isso. É a forma de pensar daquela pessoa. E eu tenho o direito de não concordar, assim como ela tem o direito de não concordar comigo. Mas respeito é fundamental. E a gente está nesse momento assim de polarização
justamente porque não há esse respeito, né? Essa briga. Né? Então, e muita gente que fala assim, tem que despolarizar, mas é a pessoa que, quando o outro pensa diferente, também não respeita. Não respeita, não vai lá, xinga, ataca, ofende. Então, eu acho que isso acaba, todo mundo perde, né? Porque quando você se abre para ouvir, mesmo e você não é obrigado a concordar, mas quando você abre a possibilidade de diálogo, todo mundo tem ali só a ganhar, independente de que cada um continue com o mesmo pensamento. Mas se for uma discussão saudável, é, é algo que traz aí, sempre agrega alguma coisa. Você vai sempre ouvir algo, o outro também vai ouvir o seu argumento. Isso é algo que pode trazer ali alguma reflexão futura, né? Alguma coisa que de repente possa agregar algum conhecimento. Agora, se você está totalmente fechado a qualquer tipo de argumentação, porque o que a gente percebe é justamente que as pessoas que são mais agressivas são aquelas que elas não argumentam, elas só xingam. Elas não conseguem rebater nada do que é falado ali. Elas simplesmente agridem, tá? Porque elas não têm argumentos para rebater. É isso que eu penso. Uma pessoa que já chega agredindo, sem explicar o porquê, sem dar o posicionamento dela, sem falar por que ela discorda, é uma pessoa que realmente não tem argumentos. É aquela pessoa que realmente é uma pessoa que é conduzida e ela não conduz a própria vida, ela não conduz a própria mente. Ela simplesmente está repetindo algo que foi enfiado dentro da cabeça dela. E aí ela não consegue rebater porque ela não formou aquilo a partir das próprias reflexões. Aquilo simplesmente ela absorveu e ela repete. É um reloginho de repetição, um papagaio, né? Então, agora quando a gente constrói algo a partir de informações, de pesquisa, de conhecimento, né? Constrói aquele repertório, aquela bagagem, a gente tem como argumentar com base naquilo e com os nossos próprios valores que a gente construiu, que a gente recebeu, né? Da nossa ancestralidade, da nossa família. Então, aquilo forma uma base e é a partir daquilo que você vai formar os seus raciocínios e você vai argumentar. E mas infelizmente a gente às vezes bate de frente aí com pessoas que não conseguem nem sequer ouvir a forma, o que para você faz sentido. Elas querem que você simplesmente aceite a visão de mundo delas. E às vezes nem tem tanto repertório assim para entender de onde vem a sua argumentação. Então, esse texto é para incentivar que as pessoas sempre questionem, que as pessoas sempre busquem informações, pesquisem. E se você algo que você não tem conhecimento, às vezes é melhor a gente não falar, a gente ficar quieto, né? Se é algo que a gente não buscou, que a gente não pesquisou, aproveite o momento para ir atrás da informação, né? Antes de falar algo que a gente não tem base para falar. Infelizmente a gente ainda vê muita gente assim que vem aí atacar, que vem agredir e simplesmente sem abrir nenhuma possibilidade de conversa e de argumentação. E o conhecimento realmente nos liberta, porque quem buscou, hoje a gente está vendo aí diante de tanta coisa que está aparecendo, que quem foi atrás de informação foi quem se livrou de algumas armadilhas. Então, o conhecimento nos liberta. Né? A verdade nos liberta. E você só chega à verdade através da busca pelo conhecimento e também pelo autoconhecimento. Né? Porque a gente já tem aqui uma bagagem e a gente vai, através da busca pelo conhecimento, a gente vai ampliando essa bagagem e ampliando também o nosso autoconhecimento.
Então, esse é um caminho, é uma jornada que ela é ininterrupta, né? A busca por conhecimento e o questionamento sobre tudo é de extrema importância. Então, a gente sempre tem que questionar e a gente sempre tem que, deve, né? A gente sempre deve é, seguir a nossa intuição. O, quando se a gente tem algo que nos levanta ali alguma suspeita, vai atrás da informação, vai buscar informação. A gente pode estar equivocado também, mas se a gente não for pesquisar, se a gente não for buscar informação a respeito daquilo, a gente não vai chegar a nenhuma conclusão, nem que sim, nem que não. Né? A gente pode estar equivocado, mas a gente não pode estar certo. Né? Então, é sempre o caminho para a liberdade e para a verdade, é sempre a gente buscar ali o máximo de informação, não se deixar levar ou iludir, às vezes, mesmo que seja alguém que você admire muito, alguém que você goste muito, porque todo mundo pode se equivocar. Nós estamos todos aqui em um processo de aprendizado, né? Senão nós nem estaríamos mais aqui. Então todo mundo está aqui, isso aqui é para aprender, para evoluir. Tá todo mundo aqui, né? Cada um no seu ritmo, cada um no seu degrauzinho, mas todo mundo ali buscando a evolução. Então, todo mundo está sujeito a equívocos. Então, é importante que a gente sempre busque a verdade por nós mesmos também. Né? A gente absorve conhecimento de pessoas, lógico, tem pessoas que sabem muito mais do que a gente. Então, é interessante se escutar, ouvir os argumentos, mas nunca aceitar tudo como verdade absoluta só porque veio de alguém que você acha que é superior ou que sabe mais, né? Porque todo mundo está sujeito a equívoco. Então, sempre é bom a gente também buscar, né, as informações nas fontes. Então, alguém te passa uma informação, por mais que seja alguém que você confia, dá uma checa, vai checar, vai ver se realmente aquilo corresponde, porque às vezes aquela pessoa também pegou a informação de alguém que ela confiava e repassou sem verificar. Então é super importante que a gente crie, né, essa base sólida e buscando sempre a verdade e o conhecimento. E assim nós estaremos promovendo a nossa liberdade de escolher, fazer as escolhas que nos levarão aos aprendizados e à nossa evolução, que é o que nós buscamos aqui, né, nesse momento, certo? Então, é isso. Agradeço a companhia. Fiquem com Deus e um grande beijo no coração de cada um.